Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite de poder vir a esta casa. E agradecer também a Jeane, pelas melodias, palavra tão doce, a voz tão doce que harmonizou com certeza o ambiente, derramando sobre todos nós muitas luzes. Bem, meus irmãos, eu vou fazer aqui alguns convites, certo? Primeiro é que eu vou procurar trabalhar na primeira pessoa, até porque eu não sou diferente de ninguém. Mas sempre que eu estiver falando eu, a gente procure também mentalmente estar conversando consigo sobre o que eu esteja conversando. Segunda coisa, me permitam que eu interaja com vocês. Então, com isso, eu também permitirei que vocês interajam comigo. Fiquem tranquilos. Eu sou calmo normalmente. Não tem problema, brincando. Então, assim, primeira coisa, para a gente começar a trabalhar com essa temática, perdão em família, eu normalmente, tá bom o som? Tranquilo? Para não ter que ficar assim. Normalmente eu, quando fico com raiva de alguém, isso acontece muito conosco, acontece muito comigo. Normalmente eu penso, motivo para não perdoar esse irmão é dizer que ele sempre errará, já que ele errou uma vez comigo. Mas e aí eu fico pensando muito em que onde é que está a minha prática, os meus estudos e a minha vivência espírita? Já que a doutrina tanto nos mostra, tanto nos orienta, nos mostra por meio das vidas passadas e por meio também que teremos vidas futuras, nos mostra que com certeza hoje, nesse momento, eu estou melhor do que eu estava em vidas passadas ou em anos passados. Nos mostra também que nós temos uma lei do progresso que faz com que todos nós possamos progredir em nossa jornada espiritual. Então, se assim eu pensar, se eu tiver usado a máxima filho de peixe, peixinho é, como explicar muitas vezes, e isso a gente encontra no próprio Evangelho, espíritos nascidos em lugares com dificuldades sociais ou nascidos em lares desequilibrados e que superam todas as dificuldades. Porque normalmente a gente vai dizer, não, se aquela pessoa nasceu naquela comunidade, naquela cidade, naquele lugar, ou tem pais deste jeito, assim ele também será um modelo. É possível? Claro. Vai depender muito do meu livre-arbítrio. Então, eu reflito muito sobre essa frase, procurando sempre, cada vez mais, ao pedir uma oportunidade para mim, também poder dar uma oportunidade ao irmão. Até porque, só para a gente perceber, a frase que aí está, que foi Pedro perguntando a Jesus, mostrando o quanto não é fácil perdoar alguém. E Pedro, como apóstolo, seguindo o Mestre Jesus, sabia das suas imperfeições e lança essa pergunta a Jesus. Mas, por compreender toda a bondade do Mestre, e ainda já lança uma contra-pergunta, pelo menos 7 vezes. Então assim, ele achava já que se ele conseguisse pelo menos perdoar 7 vezes, já seria alguma coisa. E qual é a resposta de Jesus? Pois é, meus irmãos. Com isso, o Mestre Jesus vai nos mostrar que problemas podemos receber, podemos ter com não perdão. Que a gente poderia citar como uma consequência, como um efeito de eu não perdoar alguém.
interagir. Um ranço, primeiro efeito. O que mais? O que é que pode nos acontecer? Fiquem tranquilos, aqui eu não vou julgar ninguém. Podem responder o que vocês sentirem, é sentimento. Pode falar, senhora. O não perdão. Eu não perdoar nesse momento. Pedro já perguntou. Eu vou abordar isso. Entendi. Não vou responder agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Pode ser? Mas com certeza, um efeito do não perdão, além desse ranço, aquele ódio, sabe? Aqueles olhos que soltam faíscas, soltam fogo, desejo de vingança. Quantos de nós alimentamos e ficamos maquinando, cabecinha, pensando uma série de coisas, maquinando, construindo uma forma de se vingar, uma forma de matar na unha um irmão ou irmã, né? Fica aquele ódio, fica uma coisa tão interessante, tão ruim para nós. Muitas vezes quando a gente está em reuniões mediúnicas que conversamos, que dialogamos com irmãos que alimentam este sentimento, muitas vezes aquele companheiro que está sendo intermediário, médium, ele relata o quanto ele sente em seu corpo, em seu organismo, aquela energia, aquele sentimento, o quanto isso é corrosivo, né? Na verdade, muitas vezes eu me torno prisioneiro de uma história, prisioneiro de um enredo. E essa prisão, às vezes, ela é tão forte que nós não percebemos. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com um irmão que está com esse sentimento, e a gente fala: meu irmão, você está preso. Diz: quem? Eu saio na hora que eu quiser. Não é verdade. Muitas vezes, dependendo do tamanho do ódio, do desejo de vingança, basta alguém citar o nome, basta às vezes eu ver uma foto, basta às vezes ouvir, nem ver, basta às vezes eu ouvir a voz daquela pessoa, que meu organismo já tem uma reação diferente de como eu estava. Muitas vezes posso me tornar um prisioneiro por conta do ódio. Com certeza, e aí quiçá o dia em que a medicina, na sua totalidade, começar a compreender mais das doenças espirituais. Quantas doenças físicas, mentais, psicológicas, quantas patologias, quantas às vezes problemas na pele,
provocados pelo, não perdão, não vou levar nem ao extremo ao ódio, mas não aceitar. Dentro de minha casa mesmo, eu não me incomodo de falar disso. Tive uma mãe que desencarnou em janeiro de 2005, que teve uma vida difícil com doenças, mas principalmente após a separação, após a saída do meu pai de casa para morar com outra pessoa, eu cuidei, tratei dela, e toda a vida que eu ia a um consultório, Estado Civil, casada, ela nunca aceitou, e sempre falava dele, falava da outra, né? E uma vez, conversando com a ginecologista, ela contou a história, não deu outra. A médica já foi fazer o exame do toque, no outro dia já estava indo para o mastologista. E aí foi uma série de coisas. Então, muitas vezes nós adquirimos desequilíbrios energéticos, emocionais, patológicos, contraímos doenças fruto dessa prisão, que eu me encontro nessa prisão, porque eu não consigo muitas vezes perdoar. E tenha certeza, muitas vezes o irmão que provocou aquela raiva em mim nem sabe o que é que fez, ou se sabe, ele não está nem aí. E aí muitas vezes eu me incomodo com a felicidade dele. Muitas vezes ele já superou e eu não superei. Então muitas vezes o ódio faz mais mal a mim do que aquele que causou. E aí eu tenho que ver o que é que eu quero de minha vida. Eu quero ficar assim, mas só dizer, não é fácil não. Eu tenho que me perceber, é preciso me conhecer, é preciso ver como eu me sinto, preciso buscar apoio terapêutico, apoio familiar, apoio de amigos, apoio da casa espírita, muitas vezes o atendimento fraterno, o OTE, passe, água fluidificada, as palestras, a leitura, a boa prece. Chega a época às vezes que eu não consigo nem fazer a prece, não consigo me concentrar. Falo 2 palavras, penso no desejo de me vingar. Falo mais 2 frases, vem a imagem da pessoa de novo. E o que é interessante ainda mais é que alguns irmãozinhos começam ainda a ficar jogando lenha na fogueira. Aquela historinha, aquela história que a gente vê, história de quadrinhos, um anjinho no ombro, capetinha do outro. Se você prestar atenção, você vai pensar, meu irmão, supere isso, deixe para lá, perdoe. E o outro, não, pelo amor de Deus, não. Que é isso? Vai arrefecer, vai esfriar. Você merece que ele pague. Aí o outro, não, perdoe, isso não vai levar a nada. Tantas coisas que você está sentindo. Não, tem que matar na unha. O que se faz aqui é que se paga. Então, que fiquemos, né? A gente começa a se identificar bastante. Fiquemos atentos. Esse senhor, Marco Antônio Gebrandi, o Moisés Wilson, né? Uma frase do Marcos Antônio Gebrandi. Eu estava outro dia assistindo televisão, zapeando, e estava passando uma reportagem, vocês podem até olhar no YouTube, talvez tenha, Globo News Ciência, chamada Terapia do Perdão. Esse senhor é um terapeuta familiar, médico, psiquiatra, e ele estava em suas viagens, ele nem lembro se ele cita se é trabalho ou se é lazer. Ele está por Nova York e descobre que alguns profissionais na área de saúde, algumas universidades, alguns hospitais estão trabalhando com a terapia do perdão. E ele começa a ficar curioso, se aprofundar e a pesquisar mais, e começa a adotar esse tipo de terapia aqui no Brasil. E é interessante, a reportagem é bem feita, ele traz 3 casos. Um casal, uma pessoa que emprestou joias para um amigo que era muito amigo, joias para ele usar no penhor, e depois, quando foi pedir para ele resgatar as joias, porque as joias da mãe que tinha falecido, o colega falou, não, eu perdi as joias e perdi o dinheiro. E aí ele vai falar da terapia do perdão. Então, ratificando, confirmando o que a gente foi trazido aqui por algumas pessoas, né? O quanto não perdoar causa doenças emocionais, físicas, mentais. E o pior, que muitas vezes afeta o meu redor. Muitas vezes eu estou no trabalho, estou na família, estou em outro canto,
E chega um colega com ódio, com raiva e começa a falar. O ambiente já fica diferente. E dependendo como esteja o estado emocional daquela pessoa, muitas vezes quem é mais sensível é desagradável para aquela pessoa, porque ela recebe uma carga emocional muito forte. Claro que aquele irmão precisa de ajuda e não de que nós nos afastemos, mas que a gente às vezes fique atento, fica muitas vezes dentro do lar, faz com que os filhos, o cônjuge comece também a ficar dando choque, por conta de toda uma atmosfera energética, fluídica, psíquica que fica naquele ambiente, né? Então temos que ficar muito atentos. Então, em cima da terapia do perdão, e aí é claro, aqui a gente vai ver algumas orientações, o Evangelho nos mostra, a gente vai fazer a citação, mas tem que ser algo que eu queira me libertar daquela prisão, e senão, não adianta. Tenha certeza, quem aqui realmente conseguiu perdoar, tirou o peso das costas. Muitas vezes fica aquela tensão aqui, dor nas juntas, né? E quando você consegue sentimentalmente se livrar daquela pena, ou daquela cadeia, daquela prisão, quanto você consegue respirar aliviado. Então tenha a certeza que quando eu perdoo, faz mais bem a mim do que ao outro. Às vezes o outro não está nem aí, está super bem. Por isso que no Evangelho, que foi lido aqui pelo Sérgio, Jesus já nos mostra há mais de 2000 anos, e até isso são ensinamentos universais, são leis divinas, leis naturais. O quanto, se eu conseguir me reconciliar o mais depressa com o meu adversário, o quanto isso é importante, o quanto isso me traz saúde. E a gente vai falar já o que a senhora comentou. E aí eu acho com muita propriedade o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os bons espíritos revelam a Kardec que realmente aquela pessoa que me fez algo, e dependendo como seja o grau, eu posso até perdoá-la, mas muitas vezes eu não consigo mais nutrir um sentimento que eu sinto por outra pessoa. E às vezes eu me deparo com pessoas que nunca me fez nada, que eu não conheço, mas que nós não batemos. E uma das prováveis e melhores explicações que a gente pode dar na doutrina é a possibilidade de termos vivido em algum momento no passado. Porque de graça, eu nem te conheço, e já não vou com a tua cara, nós não batemos, nem tu vai com a minha, algo estranho tem. Algo estranho tem. Então o Evangelho nos ensina que, isso que a senhora comentou, pelo menos eu não desejar o mal àquele irmão. Se eu já puder conseguir orar por ele, não preciso nem estar de braços dados, porque é uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia. Mas tenha certeza também que se isso ocorre, nós vamos ter que encontrar uma forma de se reencontrar, ou não. Temos que encontrar uma forma de reencontrar. Tenha certeza que Deus vai encontrar. Se não nesta vida, por que não em outra vida? E como será esse papel de um ou de outro, isso é o de menos importa. O importante é o amor. Pode falar. O fato da pessoa não querer mais algum tipo de convivência com aquela pessoa, você parte do outro, ou eu posso dizer que eu, meu limite de suportar tudo que eu já fui atingido dela, não me permite me voltar. Deixa eu ver aqui se é a próxima que eu vou falar sobre isso.
Daqui a pouco eu vou entrar nessa hora aí. Porque assim, na verdade, uma preparação de um tema desse, isso tudo passa conosco, passa comigo. Né? Como diz os nossos avós, você conhece o outro comendo uma saca de sal. Uma saca de sal não se come com 2 anos, com 5 anos. Até porque senão rasga o coração. Então, e o Evangelho novamente vai nos orientar sobre isso. E eu acho também novamente o tilt aqui no meu. Eu vou ter que ficar lá agora. Não sei o que foi aqui. Ele quis reiniciar. Vamos ver o que foi aqui. Tranquilo. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, e aí não me interpretem mal, até porque o que eu estou falando, aqueles que conhecem a doutrina, aqueles que já tiveram oportunidade de fazer a leitura do que eu vou falar daqui a pouco, não sou eu quem está dizendo, são os Espíritos, a Kardec. Então a prática do perdão não há somente um efeito moral, mas também sim material. Há uma cura, né? Por isso que Jesus já nos ensina que bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque a misericórdia é justamente o esquecimento do perdão das ofensas. É uma lição, mas tenha calma que a gente vai já chegar lá. Tanto é que Jesus já no próprio Pai Nosso nos orienta e nos ensina que como é que eu quero que Deus me perdoe, ou que alguém me perdoe, se eu não consigo perdoar ao outro. Por isso é que o Pai Nosso perdoar as nossas ofensas, ensinar e ajudar a perdoar. Com certeza. Então, o quanto isso é importante. Nessa passagem aqui, quando Jesus veio falar do perdão, ele traz inclusive o momento em que um servo vai pedir ao seu senhor o perdão de uma dívida e ele é perdoado, e mais adiante no caminho ele se encontra com alguém que o deve, e ele cobra de forma criteriosa. Ele diz: não vai me pagar não, porque eu vou te levar para a cadeia. E aí o Senhor, quando sabe da história, chama-o. Então mostrando que da mesma medida que eu julgar ou que eu perdoar ao outro, eu também serei julgado, eu também serei perdoado. Por isso que a caridade, isso está lá no capítulo 28 do Evangelho, a caridade também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É uma questão de libertação espiritual. E aí é importante, essa imagem, essa criança linda, o quanto é importante nós nos perdoarmos. Porque muitas vezes a gente fica sempre ouvindo: perdoai o próximo, mas Jesus fala: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Mas como é que você vai amar o teu próximo? Como a ti mesmo. Então eu preciso muitas vezes me perdoar, me libertar. Muitas vezes o problema está comigo, não está com ninguém de fora. Muitas vezes o problema está comigo. Eu é que preciso me amar mais, me aceitar, mas com isso também não sendo um amor egoísta. Porque quando eu me amo mais, eu me liberto e ajudo ao próximo. E aí vamos trabalhar um pouco disso. Como perdoar? Pense no negócio difícil. Como perdoar? Essa imagem, o que é que a gente pode observar? Além das teclas do piano: coração, uma rosa. O que é que isso pode nos levar a remeter? Um amor. Concordo? Mas aí eu fico perguntando: perdoar é o amor condicional? O que é o amor condicional? A troca. Eu te perdoo se tu me pagar uma viagem. Não, eu te perdoo se tu me der um carro novo. Não, tudo bem, vamos fazer um trato. Tu faz uma coisa, eu faço outra, aí tu está perdoado. Mas será que em pensamento eu consegui perdoar aquela pessoa? Será que muitas vezes eu não tenho esse problema? Eu pelo menos me encontro muito com isso.
Eu vejo muitas vezes o detalhe, o defeito assim, bem pilototinho. Mas será que eu estou conseguindo enxergar os problemas que eu tenho? Porque a psicologia traz como eu cego, eu não vejo nada, mas os outros veem meus defeitos. Aí cabe muito eu fazer reflexões, me analisar. O que o Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Então, e aí na relação conjugal, muitas vezes, aí é o problema maior, é que a gente quer que o outro seja perfeito. Meu amor, você tem que ser desse jeito que eu imaginei. Sim, eu sou perfeito para estar cobrando isso. Lembremos da passagem lá de Jesus com Madalena, em que ia ser apedrejada. Ele tinha certeza que ela tinha defeitos. Quem não tem? Mas ele também sabia que todos aqueles que ali estavam tinham pecados. E aí é o que ele pergunta. E aí cada um começa a fazer a sua autoanálise e sai de fininho, com o rabo entre as pernas, né? Então, é interessante, Siridaia Mata, já faleceu há 2 anos, era a presidente da Self-Realization Fellowship, foi criada por Paramahansa Yogananda. Essa frase dela eu acho muito interessante, porque ela fala justamente isso, que eu não posso cobrar a perfeição do outro, ser humano qualquer ser humano, eu não tenho esse direito, porque eu não sou perfeito. Assistir o filme A Vida Continua, ou ler a obra, ouvir os dois. Há um momento em que, eu não lembro os nomes, sou péssimo mas em que o irmão está praguejando, aí vai lá o irmão mais superior, orientador, diz: meu irmão, ele também é filho de Deus, ele merece uma nova oportunidade, não julgue-o, até porque você também não é perfeito, né? E nessa mesma linha, novamente a mesma pessoa, mostrando, enfatizando que nós devemos procurar esperar muito mais de nós, porque quanto mais esperamos do outro, mais nos decepcionamos, porque a gente coloca toda a relação na outra pessoa. Muitas vezes eu me entrego de corpo e alma e depois fico fazendo cobranças do que eu me dediquei, do que eu me doei. O tempo que eu perdi cuidando das crianças, o tempo que eu perdi não fazendo isso, o tempo que... Então isso é muito interessante. Tem um livro interessante que eu já tive a oportunidade de ler, e o autor é tão conhecedor disso, que ele, ao final, ele recomenda assim: se você desejar copiar o livro para dar para alguém, pode copiar, não precisa nem comprar. E se você pesquisar pelo título, As 5 Linguagens do Amor, do Sherry Clapton. As 5 Linguagens do Amor. Se você botar esse título desse livro, você vai encontrar ele sendo muito indicado nos encontros de casais com Cristo. Porque é um psicólogo, se não me engano, e o que ele procura, pelas experiências, pelos casais que ele atende, pelos relatos que ele tem, ele procura nos mostrar que, em termos gerais, nós temos 5 formas de amar. Não lembro agora aqui de todas, mas, por exemplo, há pessoas que a sua forma de demonstrar que gosta do Sérgio é fazendo o bem, ajudá-lo, botar em prática, fazer as coisas para ele. Tipo, vou pegar ali uma cadeira, vou varrer. É a forma como a pessoa mostra. Tem outras pessoas não, que a forma como ela gosta de dar o amor ou de receber amor é tendo atenção, tendo qualidade. E aí muitas vezes nós homens, a esposa conversando, e lendo outra coisa. E às vezes aquela criatura, aquela pessoa amorosa, afetiva, quer que você olhe, dê-lhe atenção, olhe nos olhos, me ouça, fale afetivamente. Há outras que gostam de receber, de dar presentes. Eu tenho uma filha que adora. Minha filha, você vai no canto, ela já lembra de uma pessoa, ela dá sempre um mimo. Então, provavelmente a forma de você demonstrar o amor para ela é dando presente. Então, por meio dessa linguagem, o que ele procura muito na relação afetiva entre as pessoas é que nós entendamos como o outro expressa o seu amor e como o outro gosta de receber o amor, para que nós possamos, com isso, nos comunicar.
As 5 Linguagens do Amor é um livro que eu já levei para algumas pessoas que às vezes estavam em crise conjugal, já comprei, dei de presente e agradeceram. Foi agradecer até um senhor que é dono da oficina, aí ele estava reclamando da esposa, disse, deixa eu dar um livro. Ele é evangélico, mas quando eu sempre deixo a carro lá com um livro dos Espíritos, ele lê, Jorge, mas que livro interessante, é uma pessoa de mente aberta. E aí ele falou, Jorge, eu gostei do livro, minha esposa vai ler agora, e aí, como é que tá? Adorou, melhorou. Então, assim, é interessantíssimo. Porque muitas vezes fazemos o perdão do lábio, nos calamos, mas no pensamento é tudo. A doutrina nos mostra muito isso, o próprio Evangelho já nos mostra, né? Caso de adultério, se eu ficar pensando, já cobiçando outra pessoa, já pequei no plano espiritual, porque eu estou criando uma série de coisas e aquilo está acontecendo. E tem outras passagens, né? Então o perdão tem que ser do coração. E muitas vezes a pessoa não é nem afetada, né? É justamente o amor incondicional. Eu não tenho que ter condições, porque enquanto eu ficar colocando condições, eu sou um prisioneiro. Eu fico remoendo. A brasa está se apagando, eu jogo mais lenha naquela fogueira. E aí é importante que a doutrina espírita não pode se abster disso, até por conta do ensinamento dos espíritos, o quão é importante o papel da família, o quanto é relevante, o quanto na missão divina, o papel que os pais têm perante a família que está sendo constituída. Família é a base de tudo na vida. Por mais que nós possamos imaginar que é algo que está se desmoronando, que está se destruindo, que filhos não respeitam os pais, que os pais não se respeitam mutuamente, a relação entre pais e filhos, que é porque cada um é para um lado, para o outro, mas a gente tem que compreender que Deus, né, e o Evangelho também traz isso, o quanto é importante a nossa missão ao trazermos para os nossos lares crianças que vão se reencarnar, trazer espíritos em forma de criança que reencarnar, uma nova oportunidade que muitos de nós temos de nos resgatar mutuamente. Neil Lúcio, na obra Jesus no Lar, mostra justamente isso, que a família é o berço doméstico é a primeira escola que aquele espírito que está reencarnando tem perante os pais. Por isso que as casas espíritas trabalham com escola de pais, com infância, com juventude, com a mocidade, como uma forma de incutir esses valores, de trabalhar esses referenciais. Aulus, lá nos domínios da mediunidade, o NDM é isso, nos domínios da mediunidade, nos mostra que amigos e adversários de ontem são convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então, a gente observa muito na obra de André Luiz e outros autores o quanto dentro do lar estão ali espíritos que precisam se reencontrar. O quanto a gente encontra na obra casos em quando dormimos, nos desdobramos e vão se encontrar espíritos que daqui a pouco vai vir na gravidez ou que vai ser adotado, procurando o resgate familiar. Claro que nem toda a vida, nem todos os espíritos que estão dentro do mesmo lar é desta ordem, até para poder ficar cuidado, ele tem sempre que falar de um lado e falar do outro, senão daqui a pouco eu chego em casa e estou olhando atravessado com meu irmão, com meu filho, com meu pai, com a minha esposa, e aí vai querer o quê? Vai encarar? Né? Então, mas com certeza é a forma que Deus nos dá. O que diz? Que Deus uniu, o homem não separa, e não separa. Enquanto a gente não se ajustar, se não deu certo como marido e mulher, tenha certeza que virá de outra forma. Uma adoção. Muitas vezes é um trabalho voluntário que uma criança se afeiçoa, um idoso se afeiçoa a mim e eu a ele, e aquilo é uma forma, né, de se reencontrar. Quantos pecados, quantos problemas não podem ser pagos por meio do amor? Neil Lúcio novamente nos mostra que a paz no mundo começa sobre as telhas aqui nos acolhemos. Se um lar não está em paz, como é que eu posso propagar esta paz por onde eu vou? E novamente ele, se eu não consigo amar o meu irmão mais próximo, né, como poder respeitar o pai que nos parece tão distante? Então, uma palavra milagrosa e maravilhosa, agora precisa entender, é o respeito, é aceitar o outro, porque com certeza vamos ter diferenças,
Não tem como não ter, né? Aqui a gente traz aí o Quarteto Fantástico, uma família, cada uma de um jeito, cada um com a sua diferença. Ali está no mundo do desenho animado, mas vamos começar a trabalhar um pouco com o nosso dia a dia. Nós vamos nos encontrar com famílias que, ou porque viuvez ou separação, que se constituiu de forma dessa unicelular. Mas com certeza o que importa muito aqui é o amor, seja com mãe ou com pai, o respeito ao outro. Vamos nos encontrar com famílias que se reconstruíram, e às vezes nos deparamos com casais que um traz 3 filhos de uma relação, outro traz 3 de outro, e aí vão 6, é uma coisa imensa. E aí, nesse momento que eu queria falar o que está lá no Evangelho, em que novamente, da mesma forma como os Espíritos nos orientam com muita lucidez e com muita clareza, com muita lógica, na parte de pessoas que fluidicamente não se dão bem, novamente aqui os bons Espíritos nos esclarecem, aí aqui eu não vou fazer nenhuma apologia ao que se possa pensar, ele nos esclarece que quando uma relação conjugal que se tentou se equilibrar, se tentou reconstruir, se deu chances, e ela está fazendo mais mal do que bem, e isso está lá no Evangelho, é natural que aqueles irmãos busquem continuar a sua jornada espiritual. Se não conseguem mais juntos, se está trazendo mais problemas a ambos, aos filhos, cada um na sua jornada. E ele complementa ainda que algumas vezes é uma oportunidade que um dos cônjuges ou ambos podem ter de constituir uma nova família e resgatar outros irmãos. Mas tenha certeza que aquilo que foi separado, daqui a pouco, daqui a alguns anos, quando eu estiver reencarnando, aquela irmã estiver reencarnando, nós nos reencontraremos. Não sei se como marido e mulher, pode até ser, se não como irmãos, relação pai e mãe, filho, não importa. O próprio filme, o livro, E a Vida Continua, traz relatos disso. Do irmão, que eram amigos, e ele matou para ficar com a namorada, porque ela estava entre os dois. E a oportunidade, ele tentava se vingar, mas a oportunidade que a espiritualidade dá no reencarne é que ele venha como filho. Ele não gosta. O filho já começa a ter uma série de queixumes perante o pai, não se dá bem, mas é a forma de se procurar se reencontrar. Outra também que hoje, claro, isso aqui a gente encontra ao longo da história, o apóstolo Paulo fala sobre isso, a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, mas o que importa muito, gente, o respeito, o amor. Muitas vezes hoje, e a gente já encontra juridicamente falando, famílias constituídas do mesmo sexo. Então é uma questão mesmo de respeito, de entendimento, de compreensão. Quem somos nós para julgar? Muitas vezes nesses lares nós podemos encontrar mais. O problema é o nosso preconceito, o meu preconceito. Muitas vezes eu posso encontrar nesses lares mais equilíbrio e mais respeito do que de um homem ou de uma mulher que porventura tem uma vida promíscua e está numa relação natural de marido e mulher. Então a gente tem que rever valores, até porque como espírito eu não tenho sexo, não tenho. Então o que importa para Deus é a harmonia, a bondade, fazer o bem ao próximo, fazer o bem a si, né? Então há muitas formas diferentes de ser uma família. E tenha certeza, a família de cada um, que é um projeto de Deus, ela é especial. Tenha certeza que ela é especial do jeito que ela for. Tem coisa melhor? Não tem. Só sabe quem tem, né? Os filhos aninhados todinha junto. Que coisa maravilhosa. Lembre-se sempre, lembremos-nos sempre que a família é um projeto de Deus. E aí, nada mais importante, até nas relações de hoje, o quanto é necessário honrar o pai e a mãe. Está lá no Evangelho, capítulo 14. O quanto é importante esse lar. E claro, temos que cuidar daquele que cuidaram de nós. Muitas vezes encontramos, às vezes, quando crescemos, começamos a ter uma outra compreensão e descobrimos coisas que não aceitamos, aí passamos a odiar o pai ou a odiar a mãe.
E a gente precisa rever, porque aí destrói inclusive muitas vezes a nossa vida. Então a gente se encontra muitas vezes com problemas com os nossos pares, os nossos familiares, mas às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos pais, e a gente precisa se preocupar com isso. Francisco de Assis já nos diz: é dando que se recebe. Imagine, já que os filhos, nossos filhos são exemplos do que nós fazemos, né? Nossos exemplos eles repetem. Imagine se eu não cuido muito bem daqueles que cuidaram de mim, o que eles farão comigo quando chegar a minha época? Então são coisas que a gente tem que pensar e tem que refletir, né? E aí, mais do que nunca, a passagem que está lá: amai os vossos inimigos. A gente falou de família, mas a gente tem que começar a estender a família além da parte sanguínea, além da parte hereditária. Mas sim, e lá no livro dos Espíritos nos ensina, quando vai falar de anjos da guarda, espíritos protetores, as famílias espirituais que nós vamos construindo ao longo das diversas encarnações. Então, com certeza, irmãos do passado que não se entenderam, nunca é tarde para se reencontrar. E aí o próprio Jesus nos ensina, né, o quanto a gente precisa amar. Mas não é fácil, não. Mas pelo menos já não desejo o mal a ele. Já é alguma coisa. Não fique pensando todo o tempo nele. Porque quanto mais tempo eu ficar pensando nele, eu fico pensando nas coisas que ele fez para mim. Quanto mais eu ficar pensando, então esquece. Se for possível, esqueça. Esqueça no sentido e se lembre dele nas suas orações à noite, né? Porque é muito fácil o evangelho ser também, né, Sérgio? É muito fácil gostar de quem gosta da gente. É fácil. Onde é que está a dificuldade aí? Que valor tem? Né? Então muitas vezes a gente pega em casa mediúnica, grupos de mediúnica, grupos de TE. Aí, rapaz, eu queria sair do grupo. Por que não? Porque tem uma pessoa que eu não me dou bem. Como seria bom se a gente entendesse que era a necessidade, a oportunidade de a gente se reencontrar? Aí a gente lê, mas não consegue botar em prática. Então, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E fora da caridade não há salvação, né? Com que a gente possa. E aí Chico nos mostra justamente isso. Nós não podemos ficar presos ao passado. Não podemos. Até porque nós não vamos conseguir voltar atrás e resolver. É igual aquela historinha que tem, uma história que tem, que o pai, menino muito difícil, o pai pede para a criança pegar um pedaço de madeira e cada vez que ele ficar com raiva de alguém, que xinga alguém, que ele pregue, né, bote um prego e bata com um martelo. E daqui a algumas semanas o pedaço de madeira está lotado de pregos. E aí ele pede para o filho começar a arrancar um a um. E olha, e pede para ele olhar: o que é que você vê agora? Furos, buracos. Então aquela madeira não é mais a mesma de antes. Claro que fica alguma coisa, né? Quando a gente fala em perdão, é uma libertação, mas muitas vezes, quando realmente a gente consegue ser evoluído e consegue perdoar de coração, é maravilhoso, mas muitas vezes fica um sentimento, e o que a gente tem que procurar é de mudar essa direção desse sentimento. Pelo menos tentar pedir que o bem aconteça a ele pode até mais não se cruzar, pode mais não se falar, mas nós não vamos poder nunca voltar atrás. Então, Chico pede que nós comecemos sempre novas jornadas, porque voltar e refazer o que aconteceu não é fácil, né? Então, com isso a gente pode ter um novo fim. E aí Madre Teresa nos convida à sua simplicidade, ao seu amor. E muitas vezes a gente fica buscando bandeiras, fica buscando trabalhar com tantas outras pessoas, mas o que a gente precisa muitas vezes, e assim, muitos de nós às vezes abraçamos e preenchemos a nossa agenda com um monte de coisa para não estar no ar. Acontece muito. A gente precisa trabalhar? Precisa trabalhar para o próximo? Precisa. Mas nunca esquecer também que aquele que está mais próximo de nós é a pessoa que a gente mais precisa estar junto. Então, meus irmãos, né? Que a gente possa se sentir bem no lar que nos acolhe, no lar que foi nos dado como oportunidade, e que a paz possa estar em nossos lares. Assim seja.